Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Quem vos fala é o vosso irmão Silva, aqui direto do canal Mão de Jesus. Vamos aqui estar trazendo aqui a última aula das lições bíblicas CPAD 2023, segundo trimestre. Estou um pouco atrasado, mas logo a gente já vai entrar no próximo terceiro trimestre, né? E que nós estudemos aí sobre relacionamentos em família. Agora eu vou ler a amizade de Jesus com a família de Betânia. A última lição que nós tivemos, a 12ª, foi Criando Filhos Saudáveis, e agora nós vamos para a 13ª lição, onde nós estaremos lendo o texto bíblico de Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42, e depois João 11, capítulo 11, versículo 5 e versículo 11, né? Vamos lá então para Lucas, capítulo 38, Lucas 10, 38, né? Lucas 10, 38 nos diz assim: glória a Deus. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Maria, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximando-se, disse o Senhor: não se te dá de que minha irmã me deixe servir só, diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só te é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não será tirada. Agora nós vamos para João, capítulo 11, versículo 5, que nos diz assim: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Versículo 11. Assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Vamos lá então para a introdução, né, da revistinha aqui, encerrando a 13ª lição, em nome de Jesus Cristo. Depois estaremos aí entrando no próximo terceiro trimestre, né? A introdução: a amizade é um dos bens mais preciosos da vida. Nesta lição estudaremos a relação de amizade de Jesus com a família de Maria e Lázaro, ou seja, a família de Marta, Maria e Lázaro. Veremos que essa família hospedou Nosso Senhor em sua casa e por isso desfrutou de influências abençoadoras na vida cotidiana. De fato, é uma história especial que nos ensina preciosas lições de como desfrutar de um relacionamento de santa amizade com o Senhor Jesus. Nós vamos ler aqui o tópico primeiro, que diz a vida social de Jesus. Nós vamos ler o parágrafo 1, 2 e 3. O parágrafo 1 nos vai falar: Jesus foi um ser social. Glória a Deus. Criado na casa de seus pais na cidade de Nazaré, Jesus desenvolveu relações pessoais como qualquer pessoa, como filho mais velho e obediente aos pais. Ele acompanhou José e aprendeu a profissão de carpintaria no relacionamento social. Jesus convivia com pessoas, tanto as de dentro da família quanto as de fora, e estabelecia amizades. Depois de deixar a casa de sua mãe, ele se dispôs a seguir o projeto do Pai Celestial. Nesse tempo, peregrinou por toda a terra da Palestina, pregando o Evangelho, realizando prodígios e sinais como confirmação do seu ministério e estabelecendo grandes amizades. Não por acaso nosso Senhor admitiu aos seus discípulos: já não vos chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos. Aonde está isso? Está no livro de João, capítulo 15, no versículo 15, que nos diz assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. O nosso Jesus, aqui está falando da vida social de Jesus, é irmão, né, um homem, um jovem, totalmente dotado de sabedoria,
totalmente voltado para as coisas de Deus, e ele se esforça, segundo João 15,15 aqui, para nos trazer mais próximo dele o possível, para desfazer, assim, uma forma de dizer assim, que o evangelho é impossível de se viver, porque Jesus é o Todo-Poderoso, Jesus é muito santo e nós somos pecadores. Não, Jesus, ele não tinha essa distinção de pessoa. Ele conversava tanto com uma pessoa que estava em pecado, como seu discípulo, como seu conhecido, como uma pessoa distante, ou seja, com os de fora, com os de dentro. Enfim, Jesus era essa pessoa social simples e amigável, né? Tanto é que ele requer, ou seja, ele quer de nós, né, que nós devemos ter essa amizade com ele, para que nós não venhamos dizer que Jesus é uma pessoa que vive só para Deus e não conversa conosco, não tem amizade conosco, né? Não, ele tinha amizade sim, ele tinha uma vida social normal, simples. E o que Jesus sempre quis é que nós viéssemos se aproximar de Deus, ser amigo de Deus, ser amigo de Jesus e cada vez mais nós melhorar. Essa é a função de nos trazer, de tirar, né, o impedimento, o empecilho, a dificuldade de viver, conversar no cotidiano, né? Jesus, ele era homem normal, igual a qualquer um de nós, porém, foi obediente até o fim e até a morte, né, em morte de cruz. Aí, tá? Vamos ler o parágrafo 2 que vai falar uma casa hospedeira. Havia uma família em Betânia que desfrutava de uma bonita amizade com o Senhor Jesus. Amizade de Marta e Maria e Lázaro, segundo João, ou seja, está no livro de João, capítulo 12, versículo 1 ao 2, que nos diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta o servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então tá aí. Toda vez que ia a Jerusalém, Jesus procurava visitar esta família, que tornou especial em suas relações interpessoais. Era uma amizade sincera em que a família hospedava Nosso Senhor de maneira acolhedora. O parágrafo 3 vai falar: Jesus foi recebido por essa família. Se entre os próprios irmãos havia os que não compreendiam a sua missão, Jesus encontrou em Marta, Maria e Lázaro acolhimento especial para o seu chamado. O episódio que marca a essa amizade após a missão dos 70 é quando Nosso Senhor foi com seus discípulos para a aldeia de Betânia. Nesse caso, Marta foi quem o recebeu e sua irmã Maria assentou-se aos seus pés. Sentou-se aos seus pés para ouvi-lo. Certamente Jesus aproveitava essas caminhadas em missão para visitar os amigos. Está em Lucas 10, 38. Lucas 10, 38, que vai falar a respeito aí dessa situação. Glória a Deus. A família em Betânia recebeu Jesus em casa. Então essa era a família que morava na cidade de Betânia. Vamos aqui para o tópico 2, frutos da amizade com Jesus. O parágrafo 1, 2, 3. Nós vamos ler aqui os 3 parágrafos aqui desse tópico. Parágrafo 1, presença real do Filho de Deus. Quando Marta, Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as suas indagações, entenderam que essa relação com o Salvador era mais que mera relação social. Era a presença real do Filho de Deus dentro da sua casa. Está em Mateus 10, 40. Essa última aula eu vou me esforçar aqui para a gente explicar mais um pouco dentro dos capítulos e versículos, né? Mateus 10, 40 diz assim: quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, essa família, né, eles entenderam isso e tanto criam em Jesus que recebiam todas as profecias, palavras, né, e crendo no milagre, crendo no socorro, totalmente crendo
no Yeshua HaMashiach, no Messias, no Jesus de Nazaré. Né? Isso significa submeter-se voluntariamente aos seus ensinos e mandamentos, desfrutar um relacionamento especial em família com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 16. Lá em Apocalipse 19, 16, está falando lá, você pode conferir aí, sobre... E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí confirmando que o estudo está explicando. Né? Parágrafo 2, desenvolvimento espiritual. Lembrando, irmão, que esse Apocalipse 19, 16, que está escrito na sua coxa, isso não é tatuagem, viu? Então, cai por terra essa falácia que aqui é uma tatuagem na perna dele. Se Jesus fez a tatuagem, por que eu não posso fazer? Jesus não fez tatuagem nenhuma. Na Bíblia diz, no Antigo Testamento, né, que Deus ele não se agrada, né, de marca no corpo, tá bom? Então aqui não é tatuagem. Aqui está falando que na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ou seja, isso aqui, vamos dizer assim, eu já até trouxe um estudo sobre isso aí. Jesus é o Todo-Poderoso, aqui ele está ressuscitado, vindo em sua glória. E esse nome nele, todos nós vamos ter um novo nome, em Jesus vai ter um novo nome, não é o nome que nós conhecemos aqui, lá no céu, quando nós estivermos junto com o Senhor, ele vai ter um novo nome, uma nova cidade, ou seja, tudo se fez novo. Né? Não dá tempo para explicar isso aqui, a gente está em outro estudo aqui. Mas eu quero dizer que o Deus Todo-Poderoso tem um nome ali. Não é eu, não é você. Ainda mais nessa terra. Isso é no céu. Tá bom? Nós vamos ter um novo nome. Nós temos a marca desse novo nome. Nós estamos construindo esse novo nome aqui. Quando entrar no céu, você vai ser chamado pelo nome celestial diante de Deus, que o próprio Deus vai te dar. Tá bom? Então a Bíblia diz que esses novos nomes é o Senhor que vai dar. Nós vamos ter em nós, eu creio que vai ser por a misericórdia do Senhor em nossa vida, cada salvo vai ter um nome que o próprio Deus vai chamar. E aqui o nosso Deus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, diferentemente de nós. Nós não somos Rei do Rei, Senhor dos Senhores. Nós somos servos, filhos, amigos. Né? Nós somos pessoas enxertadas nos filhos verdadeiros em Israel, o jambuzeiro brabo, né? Enfim, tá bom? Então entenda bem isso aí para que você não venha confundir os ensinamentos da palavra de Deus. Parágrafo 2. Desenvolvimento espiritual. A amizade de uma família com Jesus converge em adoração, contrição e quebrantamento espiritual. Por 3 vezes, os autores dos evangelhos citam atitudes distintas de Maria, irmã de Marta, em relação ao Senhor Jesus. Primeiro, em sua própria casa, quando Jesus visitou a família, Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Está em Lucas 10, 39. Segundo, na ocasião de tristeza pela morte de seu irmão Lázaro, ela lançou-se aos seus pés e chorou sua tristeza. João 11, 32. João 11, 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então tá aí para acompanhar aí na Bíblia, né? E por último, em casa, Maria adorou Jesus, derramando sobre ele um recipiente de unguento de nardo puro, ungindo seus pés e enxugando-os com seus cabelos. João 12, 3. Aqui a lição é clara. A família que recebe Jesus em sua casa desenvolve um relacionamento profundamente espiritual com ele. Alguns comentam, né, segundo você vai ler aqui, que o unguento, né, unguento que era muito caro na época, né, e Maria
derramou em Jesus aí, não se importando com o valor, né? Parágrafo 3. Serviço concreto. Se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta aprendemos a importância do serviço em família. As preocupações de Marta com os trabalhos do lar indicam a intenção de agradar a Cristo, oferecendo-lhe uma hospitalidade especial. Era o modo de Marta agradá-lo por meio de obras. João 12, 2. João 12, 2 diz assim: Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Aos que condenam a atitude mais ativa de Marta com relação a Jesus. É bem verdade que ela foi admoestada pelo Senhor quanto ao serviço desproporcional e a não esquecer do necessário, em Lucas 10, 40. Entretanto, também é verdade que ela adequou esse serviço na perspectiva ensinada pelo Senhor Jesus. Quando a família estabelece uma relação de amizade a partir de Jesus, deve-se levar em conta o serviço mútuo para a manutenção do lar. Em Jesus, cada membro da família deve ser ativo nas tarefas domésticas, sem, contudo, esquecer-se do necessário e prioridade espiritual. Aqui, esse parágrafo 3 aqui nos ensina a respeito que Marta, ela não errou em fazer as coisas, né, o serviço do lar. Simplesmente, ela não organizou corretamente, entendeu? Então, Maria, ela também fazia os serviços do lar, né? Porém, Jesus chegando lá, ela é como que você dá prioridade aos estudos, aos ensinamentos, né? E tem que fazer as coisas do lar, tem que fazer também. Mas, porém, diante de Deus, a Bíblia diz, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, diante de Deus, primeiramente, é Deus. Chegou a hora de ir no culto, é o culto. Chegou a hora de orar, é orar. Chegou a hora de adorar, é adorar. Chegou a hora de estudar, é estudar. Então, Jesus estava presente. Então, era a hora de ouvir Jesus. E Maria escolheu a melhor parte, ainda que ela também fazia as coisas do lar. Então, nem Marta nem Maria errou. Ou seja, nem Marta não errou. Marta, ela só não organizou ali os horários para adorar a Jesus. Aí você pode dizer assim, mas o que eles iam comer, o que eles iam se alimentar? Jesus não se preocupa com isso. Porque nós vemos lá na multiplicação dos peixes e pães, os discípulos se preocupavam, nós temos que se preocupar, mas Jesus não se preocupava com isso. Por quê? Porque Jesus é o Todo-Poderoso. O que Jesus quer de mim, de você, é que nós obedecemos, ouvimos e o adoramos. O resto ele vai prover. Então ele está falando bem de ser vagabundo? Bem, não é isso. Não é isso. Está falando o seguinte, que a gente, dando atenção como é para dar para Jesus, no momento que Jesus está conosco, no momento que nós estamos adorando, no momento que nós estamos orando, no momento que nós estamos prostrado diante dele. E esses momentos, muitas vezes, é Jesus quem escolhe, não nós, apesar que temos cultos nossos. Mas é Jesus, muitas vezes Jesus nos encontra no trabalho, Jesus nos encontra no carro, Jesus te encontra muitas vezes no apartamento, Jesus te encontra muitas vezes nas coisas erradas, Jesus te encontra também. É nesse momento. Jesus, você vê, teve todo o momento para fazer as coisas do lar, que tem que ser feita. Mas o momento que Jesus chegou é o momento de adorar Jesus, simplesmente, e com mais intensidade adorar a Jesus. É esses pontos que eu quero chegar e espero que você compreenda. Vamos aí para o tópico 3, lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Vamos ler o parágrafo 1, 2 e 3. Uma história de amor, parágrafo 1. A história de amizade de Jesus com essa família nos leva a conhecer
uma história de amor. Marta, Maria e Lázaro eram fiéis discípulas de Jesus. Um pouco d'água aqui. Ambos irmãos criam em tudo que o mestre ensinava, né? O Rabone, né? Por isso, o reverenciavam de maneira honrosa e hospitaleira. Eles amavam Jesus e eram amados por ele. Está em João 11:5, né? Aqui aprendemos que o amor é o sentimento que deve nortear a relação da família cristã, num lar, em que se estabelece a amizade com Jesus. Não deve falar, ou seja, não deve faltar o amor de Deus. Está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 18, que nos diz assim, glória a Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Tá bom? Então tá aí. O amor, se você ler aqui ainda nesse mesmo segmento aqui de João, 1 João 3, 18, ele vai falar aqui embaixo, aqui, ó, versículo 24, e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então, quando a gente dá prioridade a Jesus, a Bíblia diz que o Senhor está em nós. Então, nós temos que ter essa sensibilidade de adorar Jesus quando ele nos chamar ou estiver conosco. Né? Vai ter os momentos que o Senhor nos deixa trabalhar, ou seja, tudo é possível, né? Mas nós trabalhamos, nós lutamos, nós estamos em casa, nós estamos no parque, nós estamos, ou seja, né? Temos o nosso tempo. Mas quando Jesus diz, agora é o tempo de aprender comigo, foi quando Jesus chega na casa de Marta e Maria. Nós temos que dar 100% atenção a Jesus. Porque os ensinamentos que o Senhor nos ensina, nós dando 100%, é a melhor parte. Nunca mais nós vamos esquecer. Parágrafo 3, né? Não, aliás, parágrafo 2. Compreender o outro. Vimos que Marta e Maria tinham perfis distintos. Uma agia mais com o coração, outra mais com as mãos. Uma tinha uma emoção mais intensa, falava de maneira mais direta e franca, e outra mais sossegada, tranquila, contemplava e silenciosa. Entretanto, ambas recebiam Jesus com alegria e honra. Em nossa família também é assim. Na mesma casa habitam pessoas com personalidades diferentes uma das outras. É preciso ter a disposição para conhecer, compreender, administrar de maneira sábia e respeitosa a personalidade de cada membro da família. Talvez esse seja o maior desafio do amor em casa. Então tá aí, né? Em 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 4 ao 7, vamos ler aqui, ele vai falar assim, ó, o amor é sofredor, benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Então esse é o amor verdadeiro em Cristo. E nós devemos viver assim, né? Vamos lá para o parágrafo 3. Ponderar quanto aos cuidados da vida. Desejando agradar a Cristo, Marta trabalhava para dar o melhor na sua casa, para Jesus. Por isso acabou se distraindo com muitos serviços, esquecendo-se de priorizar também a parte espiritual de sua vida. Foi isso que Nosso Senhor mostrou a Marta quando disse que ela andava distraída com muitos serviços. Naturalmente, aqui Jesus não ensina a ficarmos descansados com as nossas responsabilidades. Na verdade, sua palavra é para quem está sobrecarregado com muitas atividades externas, como era o caso de Marta. Nosso Senhor ensina que a vida não é só de trabalho,
Está escrito lá em Mateus 4:4, né? Nem só de pão verá o homem. A vida também tem a ver com o equilíbrio da alma, do espírito, pois o ser humano viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, ter uma vida social agitada sem uma vida espiritual de raízes profundas é viver no vazio. Assim, em pouco tempo não teremos mais o fervor espiritual. A nossa família deve ser o ambiente em que a nossa vida com Deus seja potencializada, a fim de que nossa vida social seja produtiva e abençoada. Então, Jesus quis realmente ensinar isso para... ensinou isso para Marta e Maria. Marta, você tem que tirar um tempo para mim, para Jesus falando, né? Assim como Maria fez, Maria escolheu a melhor parte. Nos momentos que nós temos que tirar aqueles momentos para Jesus, e entendemos que é o momento que Jesus está em casa, ou seja, é o momento que nós vamos servir a Jesus, né? E aí nós vamos servir conversando com Jesus, ouvindo Jesus, vamos servir a Jesus indo na igreja, vamos servir Jesus lendo a Bíblia, vamos ser, entendeu? Esses momentos é para Jesus, é isso que Jesus ensinou para Maria e Marta. Tem uns momentos que Jesus nos visita, ou seja, a sua presença é maior conosco. Ele está dizendo, eu quero toda a tua atenção. Nesse momento aqui, elas estavam passando por um momento difícil, que era a morte do seu irmão. E nesses momentos, é um momento que nós ficamos mais sensíveis. Nós ficamos mais sensíveis. E é um dos momentos que nós precisamos, muitas vezes, entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e orar ao Senhor. Era isso que Jesus estava ensinando para Maria e Marta. Jamais o Senhor Jesus abandonou ou abandona seu servo e sua serva, a quem ama, aos seus amigos, aos seus íntimos. De maneira nenhuma Jesus abandonou Maria e Marta, nem Lázaro. Tá? Jesus, ele não atrasa, ele não escreve por linha torta. Jesus, ele escreve certo, por linha correta e chega na hora certa. Conclusão. A nossa amizade com Jesus implica ter comunhão com Ele em todo o tempo de nossas vidas. Ele é o amigo sem igual, que nos conforta quando precisamos, consola quando choramos. A família que cultiva a amizade com Jesus vive na dimensão do amor, procura compreender os outros membros da família e pondera os cuidados desta vida. A família cristã com Jesus tem o privilégio de desfrutar de sua presença real no cotidiano. Portanto, não podemos viver sem a amizade do Senhor Jesus. Amém? Então tá aí, né? Essa é a 13ª lição e aqui nós encerramos as lições bíblicas CPAD 2023, segundo trimestre, tá bom? Relacionamentos em família. Esse foi o tema estudado até aqui. Próxima lição nós vamos estar lendo aí, iniciando, né? A Igreja de Cristo, o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. É o 3º trimestre das lições bíblicas CPAD, já está na mão. Nós vamos ler aí o primeiro ensinamento, que é a igreja diante do espírito da Babilônia. É o primeiro, né? Depois nós vamos ler o segundo, terceiro, até aí, glória a Deus, aleluia, a 13ª aula, tá bom? Então, no próximo vídeo aí estarei gravando em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, né? Você que gostou aí, dê seu like, seu comentário, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, tá? Sempre estamos aí à meia-noite em oração e sempre trazendo aí os estudos, tá? Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Vamos fazer a oração final. Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado por esse momento especial e único que o Senhor nos dá, meu Pai. Abençoe este irmão, esta irmã que está estudando, esse que está conhecendo esse trabalho, esse canal. Meu Deus, glória a Deus, que teu Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus esteja conosco para todos sempre, Senhor, e nos ajuda a estar em união um com o outro para a glória do teu nome. Amém, Jesus, graças a Deus. Permitindo Deus, estaremos de volta aí no próximo vídeo, iniciando já aí as lições bíblicas do 3º trimestre, né?
encerrei aí o segundo trimestre um pouco atrasado, já era para ter iniciado, mas é tudo no tempo de Deus. Deus abençoe e fique todos na paz do Senhor Jesus. Graças